Sejam bem-vindos ao programa Deixe para Trás tudo aquilo que aconteceu de negativo nas últimas semanas e olhe para frente. Esta semana pode ser a melhor semana da sua vida. Olha o que disse o Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Basta você crer. Crer é uma decisão. Acreditar, uma decisão de olhar para frente, olhar em frente, olhar adiante, não se prender ao passado. O que aconteceu de mal, Deus pode fazer mudar. Ele vai abrir portas, caminhos, colocar pessoas certas na sua vida, retirar as pessoas erradas. Ele pode mudar tudo se você tão somente crer. Inclusive aqui no programa nós vamos mostrar os resultados da fé, testemunhos, porque não viemos aqui falar, viemos provar para você que o tempo de milagres não acabou e que assim como no passado, hoje o Senhor Jesus continua fazendo as mesmas maravilhas. Inclusive eu vou fazer uma oração em favor de todos ao término do programa. Não importa a sua religião, prepare um copo com água, daqui a instantes falaremos com Deus. Acompanhe a prova da veracidade de Deus agindo na vida das pessoas. Olá, pastor Pedro, eu estou aqui agora com o Tiago, que participou da reunião agora do Encontro com Deus, 9h30 da manhã, e ele estava me contando que ele chegou na igreja com epilepsia. Foi isso, Tiago? Sim, pastor, cheguei aos 16 anos, sofri com um desmaio há 7 anos, né, e tentamos de todas as formas. Minha mãe teve que mudar para a capital em busca de ajuda, né, para descobrir o que eu tinha. E ela fez de tudo e não constou nada. E com o tempo, quando eu já estava na capital, fui convidado para vir à Igreja Universal. Me falaram que o Senhor Jesus já tinha levado as doenças e que eu não precisava aceitar essa situação. E como eu já não tinha outra solução, aí eu parti para a fé. E assim que eu cheguei, foi pregado a respeito do Senhor Jesus. E aquilo foi tomando conta do meu coração e eu passei a lutar pela fé, porque eu já tinha tentado de todas as formas humana, né? E com a fé eu consegui obter o resultado, né? Dia após dia eu fui me envolvendo com a presença de Deus, fortalecendo, ao ponto de eu ser livre da doença. 7 anos sofrendo com epilepsia, desmaiando, tendo que mudar a rotina da vida para tentar resolver o problema. Não conseguiu. Chegou na igreja, em quanto tempo depois que chegou na Igreja Universal, esse problema resolveu, você foi curado? Pastor, em menos de um ano, porque a gente vai aprendendo a usar a fé, né? E Deus vai preenchendo nosso coração com essa certeza, e em menos de um ano eu fui curado. Conte para nós como é que era a vida da senhora antes de conhecer a Igreja Universal. Antes de eu chegar à Igreja Universal, assim, para ser bem mais completa, nós somos 7 irmãos, nós crescemos num lar violento. Né? Meu pai era um homem muito... na violência doméstica, né? Meu pai era um homem muito violento e batia na gente todos os dias, na minha mãe também, todos os dias. Nós vivíamos no pânico, no medo, sempre com fome, na miséria. Então meu pai tinha tentado várias vezes matar a minha mãe, né? E inclusive quando ela estava grávida de mim, ele tentou jogar ela no poço de água. E meus irmãos falaram. E então era muita violência. Então, quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai ele matou a minha mãe e se esfaqueou, né? Foi com faca, né, que ele matou minha mãe e se esfaqueou com 3 facadas nele e uma nela, na minha frente. Então nós estávamos muitas pessoas no lugar, mas eu fui a única que fiquei olhando aquela situação. Então minha mãe chegou a óbito no domingo, meu pai na sexta-feira, e a partir daí as coisas já não eram boas, aí pronto, começou. Nós perdemos os nossos pais todos na semana, e depois os irmãos maiores colocou os menores no orfanato, família que cuidava, rua, tudo eu conheci. Cheguei a viver na rua 2 vezes, então eu nunca consegui ser uma pessoa muito violenta, que falava muito, eu guardava muitas coisas. Então, eu com certeza já tinha depressão, porque eu senti uma tristeza muito grande e não entendia, né, por que o meu pai, ele tinha matado minha mãe, por que ele tinha colocado a gente naquela situação, né.
E aí eu me encontrei grávida do meu primeiro rapaz, e quando eu tive o Tibo, eu entrei em estado de choque, porque eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, não tinha para onde ir com o meu filho, e às vezes eu ficava o dia todo andando no final de semana, porque eu não tinha onde ficar, não tinha o que comer. Depois, quando passou tempo nesse sofrimento, eu conheci o pai dos meus 2 últimos filhos, e aí pronto, a situação piorou mais ainda, quando eu era um homem que saía, que bebia, que me humilhava muito, tudo. E então a depressão só foi afundando mais. Eu me encontrava numa situação, eu era extremamente doente, eu tinha pesadelos constantes, eu ouvia vozes. Eu cheguei ao ponto de começar a sentir que eu comia pedra, pastor. De tão eu me rasgava, eu rasgava o peito assim, porque eu queria que aquela dor ela desaparecesse. Então, quando eu engravidei da minha última filha, o estado foi piorando, porque além da realidade da vida, eu me dizia, como é que eu vou fazer para me cuidar de mais uma criança? Porque o pai, naquele momento, não me ajudava. Então, passava por muita humilhação, ele me jogava da cama no chão e tudo. E aí eu comecei a ter o desejo de morrer profundo mesmo, ao ponto de desejar 24 horas, procurar uma maneira de tirar a minha vida. A penúltima vez que eu tentei o suicídio, eu fui para a BR-153 no Brasil, que todo mundo conhece. É uma BR que nunca para, né? Eu cheguei ao ponto de ir para lá, mas eu imagino que eu fiquei mais ou menos 1 hora lá e não passou nenhum caminhão. Até hoje eu me pergunto como é que é possível, né, que não passou nenhum caminhão. Mas quando eu voltava para casa, a revolta era muito grande, porque nem morrer eu conseguia. Então, assim, eu falava, nem para morrer você presta. Aí eu comecei a entrar na mutilação. E eu já tinha meus 3 filhos, né? As pessoas falavam, pensa nos seus filhos. Mas a depressão era tão profunda que eu já não pensava mais nos meus filhos. Eu queria mesmo era arrancar aquela dor infeliz de dentro de mim. E eu ficava sempre pensando no passado, por que eu não tinha meus pais. E o fracasso era total. Eu não conseguia nada, eu não conseguia trabalho, eu não conseguia estabilidade, eu não conseguia dormir bem, eu não tinha saúde, eu não tinha sorriso, eu não tinha mais nada. Eu cheguei ao ponto de, grávida da minha filha, ter 45 quilos. Eu fui estrupada, eu fui abandonada, eu fui muito insultada, muito humilhada. Eu já vivi na rua 2 vezes, até eu conhecer Jesus eu vivi na rua 2 vezes, porque se eu for falar tudo que eu vivi, é muito, né? Mas o mais importante foi quando eu clamei ao Senhor nessa vez, aí passou acho que foi uns 45 dias, 50 dias, eu tive uma outra crise com o pai dos meus filhos, que me jogou de novo no chão. E aí, quando foi de tarde, a mesma coisa que eu tinha percebido no outro dia que eu clamei ao Senhor, eu percebi. Eu levantei, tomei banho. Eu não tinha dinheiro, pastor, mas eu desci, peguei o transporte e o Espírito Santo, eu creio, que ele que me levou para a igreja, porque a igreja que eu fui era um antigo cinema. Então, quer dizer que não era a igreja, eu não ia procurar ajuda no cinema, né? Então, o Espírito Santo, ele me levou lá para aquele lugar. E foi a primeira vez que eu recebi uma oração na Igreja Universal. Então, eu tinha insônia e tinha pesadelo. E eu tinha um pesadelo por mais de 5 anos, o mesmo pesadelo, e ele me causava o mesmo efeito. Eu acordava toda destruída. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez através da oração daquele homem de Deus foi que, a partir daquele dia, nunca mais eu tive insônia. Hoje eu tenho que me sacrificar para levantar, para fazer os meus propósitos de madrugada. Então, Jesus me curou da depressão, né? Porque eu tinha a mutilação, eu comecei a me mutilar, a arrancar cabelo, a me bater na parede, a me cortar e tudo. Então, o primeiro milagre que o Senhor Jesus fez foi a insônia. E depois ele foi pouco a pouco trabalhando na minha vida. O processo foi longo, eu errei várias vezes, mas eu sempre percebi que o Senhor Jesus nunca me abandonou. E para essa pessoa que nos acompanha agora, que está nos assistindo, o que a senhora tem para dizer? Que está agora num quarto trancado, em depressão. Que palavras a senhora tem para dizer para essa pessoa? Olha, foi o que eu fiz, né? Eu nunca desisti. Por mais que eu errava no começo e tudo, eu falava, não vou desistir, porque eu sabia que era só a mão poderosa do Senhor Jesus que poderia me ajudar. Então, que você permaneça, que você faça a corrente de oração, o jejum, que você venha buscar ajuda, porque assim como eu que desejava uma vida diferente da que eu tinha, se você é assim, Ele vai te dar, porque Jesus, Ele me deu e me honrou em tudo.
Hoje livre da depressão há quanto tempo? Desde a primeira vez que eu entrei. A gente tem lutas, né? Que faz a gente chorar, mas depressão é particular, pastor. Uma vida inteira de depressão, de sofrimento. Em quanto tempo, desde que a senhora colocou os pés na igreja, a senhora ficou livre? Já no primeiro dia, eu já tive uma grande melhora, né? Porque se percebia, assim como se percebia a depressão em mim, eu percebi já, porque eu fui curada da insônia, e aí automaticamente o meu sistema nervoso ele se recuperou, a depressão, para mim, foi a partir do primeiro momento. É claro que exigia mais tempo, né, que eu fosse, mas eu fui, e Deus foi honrando, foi fazendo todos os milagres que eu precisava em mim, na minha vida e na vida dos meus filhos. Hoje totalmente livre? Sim, senhor, graças a Deus. E você que nos acompanha agora, e assim como a Dona Maria sofre com depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, você pode encontrar auxílio, assim como um dia ela encontrou. E hoje você vê ela sorrindo, alguém que teve uma vida inteira de sofrimento. Você também pode encontrar ajuda. Aqui no rodapé da sua tela, você encontra o nosso número SOS. Entre em contato agora, um pastor vai estar pronto, preparado para atendê-lo. E eu tenho certeza que assim como a Dona Maria foi ajudada, você também será. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Esta senhora, a Dona Maria, que o pastor Leonardo conversou, ela sofreu muito. Imagina a dor que ela trazia na alma, tanta violência, tanto mal que ela sofreu. Mas é como eu dizia no início, deixe para trás o que passou e siga em frente. Deus tem algo bom, Deus tem maravilhas para fazer na sua vida, se tão somente você crer, tá bom? Inclusive hoje, segunda-feira, vamos estar realizando reuniões onde você pode participar delas. 10 da manhã, 3 da tarde, 19h30. Na 139, Avenida Presidente Wilson, La Plaine, Saint-Denis. 93-210 é o código postal. E para você falar conosco, 07 49 18 12 41. Nós vamos a mais resultados do poder da fé. Daqui a pouco nós vamos falar com Deus, fazer a oração em seu favor. Fui abusada na minha adolescência, o que criou dentro de mim um sentimento de vingança muito grande. Mais tarde casei-me e descobri que era estéril. Até o ponto de a minha mãe procurar ajuda em bruxaria. Só que em vez de melhorar, as coisas só pioravam. Eu era uma criança já desde nova com muitos medos. A minha mãe tinha que me vir sempre adormecer, até o ponto de a minha mãe procurar ajuda em bruxaria, essas coisas todas. Então ela fazia tudo a rigor, cumpria tudo. Só que em vez de melhorar, as coisas só pioravam. Não é? Eu ficava ainda pior que o que já estava. E eu sempre fui crescendo com esses medos, com muita insegurança, com muita tristeza. E foi quando, aos 11 anos, eu fui abusada por um professor. Depois desse abuso, eu tornei-me uma pessoa muito insegura, muito triste, e era o medo da aceitação das pessoas, porque a minha mãe foi a única pessoa que confiou em mim, que acreditou no que se tinha passado. Isso para mim foi muito importante. Passado um tempo, a minha mãe e o meu pai morreram. Passado pouco tempo, a minha mãe morreu, no ano a seguir morre o meu pai. E as únicas pessoas em que eu confiava, que eram os meus amigos, porque eu não conseguia ter amigos lá fora, eu fiquei sem chão. Além de ser os meus pais, eram os meus melhores amigos em quem eu falava tudo, conversava, e eles entendiam-me. Então fiquei com uma depressão muito profunda, fiquei com esgotamento, eu fiz medicação, só que a medicação fazia efeito, até fazia, mas aquela tristeza, a angústia, aquele vazio que estava por dentro, não resolvia a situação, não resolvia. Chegou a um ponto que uma pessoa eu fiquei cansada.
Fiquei cansada de tanta medicação e de viver assim. Eu fui abusada também por um tio meu. E eu perguntei à minha avó assim, avó, contei-lhe a situação e a minha avó disse assim, olha filhinha, tu não digas nada, faz isso por mim, não contes a ninguém. E eu guardei aquilo dentro de mim, porque parecia que algo ruim é que eu estava a fazer. Eu perguntava-me o que é que eu estou a fazer para tanto o professor como o meu tio estarem a fazer isso comigo. Vinha muita coisa à cabeça, será que eu vesti-me de maneira errada? Será que eu nada me respondia aos meus questionamentos? Não havia respostas para os meus questionamentos. Então eu comecei-me a culpar, sempre a culpar, vinha uma culpa muito grande dentro de mim. Cheguei a pesar 52 quilos, e no qual era muito magra para o que eu tinha, para o que eu era, porque eu na altura já pesava 72 quilos, que eu era uma pessoa extremamente forte. Mas o desgosto levou-me a esse emagrecimento, as desilusões da vida levaram-me a esse emagrecimento. Eu só estava bem dentro do meu quarto, ia trabalhar, vinha para casa, isolava-me no quarto. Depois nem vontade de comer tinha e levantava-me logo pela manhã e novamente ia trabalhar. Faz conta que o trabalho acabava por ser um refúgio para mim. Eu não conseguia encarar homem nenhum. Eu perguntava o que é que eu estava aqui a fazer nesta vida, o porquê de ter sido comigo estas situações todas, até chegar ao ponto de perguntar se realmente Deus existia. Porque se Deus existisse, Ele estava a ver e estava a permitir essa situação toda dentro de mim. Eu deixei de confiar nas pessoas, eu não conseguia confiar em ninguém. Passado um bom tempo, conheci o meu atual marido, no qual ele disse-me que queria namorar comigo e eu estava com muito receio de ser enganada, e ele disse-me assim, Nela, eu quero fazer-te uma mulher feliz, eu quero ser feliz contigo. E eu vi que ele era uma pessoa agradável, que me fazia bem, e então passado 2 anos resolvemos casar. Depois de casar eu tive 4 anos em que estávamos a tentar engravidar e eu não conseguia. E eu fui ao hospital e estive a fazer exames, então eu tenho as trompas obstruídas, as duas. Ou seja, a doutora só me disse assim, olha Manela, vamos fazer inseminação que tu vais conseguir ter um filho. E eu fiquei toda feliz, porque a gente quer é a solução para os nossos problemas. E então, eu quando fechei a porta do gabinete da doutora, o meu marido disse que não me deixava fazer inseminação, que se eu quisesse engravidar ia à Igreja Universal. Só que eu odiava ouvir falar da Igreja Universal. Eu morava a 200 metros, sempre passava lá, virava a cabeça. Eu não conseguia, para mim era só ladrões, aldrabões, porque é o que a gente ouve lá fora. Eu, mesmo quando me davam um panfleto, eu nem aceitava, virava as costas e dizia para ter vergonha. Para assim, vocês tenham vergonha de andar com isso. Mas houve um dia que eu estava de folga e eu fui à igreja. Disse ao pastor que se era verdade o que acontecia ali, que eu queria ver se acontecia na minha vida, porque eles aqui não me iam fazer lavagem cerebral. E então eu queria ver se realmente acontecia, os milagres que diziam que aconteciam. E o pastor ouviu-me, até que ele disse-me assim, a senhora primeiro vai ter que tirar toda a revolta que está dentro de si. Se é verdade o que eles dizem, eu dou meio ano para engravidar. Isto foi em junho, fiz todas as correntes. E eu era assim, pronto, não consegui engravidar bem. Eu fui ao altar e disse, se tu, meu Deus, tu estás-me a ouvir, eu quero ver se realmente os milagres que tu fazes na minha vida. É este o milagre que tu fazes? Eu fui fazer o teste e estava positivo, já estava grávida de 5 semanas. Ou seja, já estava grávida em dezembro, sem saber. Foi uma alegria imensa e eu pude ver a manifestação do poder de Deus. Foi uma experiência que eu tive com Deus e vi que realmente que Ele estava vivo e que existia. Tenho uma menina hoje linda. Eu não sei o que é gastar €1 com a minha filha em medicação, em médicos, graças a Deus.
é uma filha muito abençoada. Além disso, eu também tinha um casamento que o meu marido era alcoólatra há 33 anos e deixou de ser, porque uma pessoa quando tem um casamento de 33 anos com um homem alcoólatra, a vida não é fácil, é muitas discussões, era uma vida só de discussões. E o meu marido deixou o álcool. Graças a Deus somos uma família feliz, a minha filha já tem 15 anos, tenho um casamento abençoado, já fui liberta dos meus problemas de saúde, os traumas que eu trazia do passado foram-se embora. E foi quando eu lutei pelo Espírito Santo. Deus abençoou-me mais uma vez com o Espírito Santo. Sou uma mulher feliz. Outrora eu rejeitava os convites, os jornais, não deixava nem sequer os meus familiares falarem da Igreja Universal. Hoje não. Hoje sou eu que quero tentar falar de Jesus, porque Ele existe, Ele é real, Ele é vivo. Nós temos ensinado para as pessoas a necessidade de cuidar da vida espiritual. Quando a pessoa está interiormente forte, quando a pessoa espiritualmente ela está estabelecida, as lutas da vida serão superadas. Temos realizado às quartas-feiras o estudo aprofundado da Palavra de Deus e nesta quarta-feira vamos novamente buscar a armadura de Deus. Está escrito que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E você pode fazer isso nesta quarta-feira. Nós vamos falar com Deus, vamos orar, terminar o milagre. Pegue o seu copo com água, é chegado o momento da oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, neste momento eu apresento a Ti a vida de todas as pessoas que junto comigo oram. Não importa a religião. O Senhor disse, vinde a mim todos os cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Há pessoas que estão oprimidas, sobrecarregadas. Então, meu Pai, venha aliviar a alma dela. Venha aliviar o coração dela. Venha remover de dentro dela a dor, o desespero, a angústia e venha trazer a ela a Tua paz. Eu determino que esta água seja consagrada, ungida e abençoada pelo Teu poder, de tal maneira que quando ela beber se cumpra a Tua palavra. Abençoarei o vosso pão, a vossa água e tirarei do vosso meio todas as enfermidades. Meu Deus, remova todas as enfermidades, remova todo o sofrimento, toda a dor, pois assim eu determino em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Beba da água e receba a vida. Graças a Deus. Seja curado, liberto, seja livre, receba força, seja livre da depressão, do medo, da angústia e de todo o desespero da sua alma. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém e graças a Deus. Graças a Deus. Respire fundo e creia que Deus, Ele entra na sua vida e Ele muda a situação na qual você se encontra. Qualquer que seja o problema que você está enfrentando, ele não é absolutamente nada diante de Deus. Portanto, a vitória é sua. Chegamos ao ponto final do nosso programa de hoje. Que Deus ilumine e abençoe a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.